Ela, virgem, nunca conheceu o calor de um abraço, nem o direito de dizer não. Foi entregue a desconhecidos num leilão secreto, onde seu corpo era a moeda. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O sol nascia preguiçoso sobre as colinas do interior mineiro, mas para Clarice Santos, de 21 anos, cada amanhecer era apenas mais um dia de clausura. A fazenda São Benedito se estendia por hectares de terra vermelha, cercada por eucaliptos que sussurravam segredos ao vento, mas ela nunca havia pisado além dos portões de ferro forjado que delimitavam sua prisão dourada. Vestida mais uma vez de branco imaculado, como todas as manhãs dos últimos 10 anos, Clarice observava pela janela do segundo andar, enquanto os funcionários iniciavam suas atividades. O vestido de algodão, simples mas impecável, cobria cada centímetro de sua pele clara, deixando apenas as mãos e o rosto à mostra. Era assim que Beatriz gostava. Era assim que sempre fora. Beatriz Santos, sua madrasta, aparentava ter 50 anos bem-vividos, mas seu olhar carregava a frieza de quem havia visto muito mais do que deveria. Viúva há uma década, assumira o controle da fazenda após a misteriosa morte do marido, Roberto Santos, pai de Clarice. A versão oficial falava de um acidente durante uma viagem de negócios, mas o corpo nunca fora encontrado, e as perguntas nunca cessaram de ecoar pelos cantos escuros da casa grande. Clarice, desça imediatamente. A voz cortante de Beatriz ecoou pelo corredor, carregada daquela autoridade que não admitia questionamentos. Temos visitas importantes hoje, e você precisa estar apresentável. A jovem desceu as escadas de madeira maciça, seus pés descalços mal fazendo ruído contra os degraus polidos. A sala de visitas estava impecavelmente arrumada, com flores brancas em cada canto e o aroma doce de jasmim pairando no ar. Tudo muito puro, muito virginal, muito calculado. Sente-se ali na poltrona clara, ordenou Beatriz, ajeitando nervosamente um colar de pérolas em seu pescoço. E lembre-se das regras. Olhos baixos, poucas palavras, postura ereta. Você representa algo muito valioso, minha querida, algo que não pode ser desperdiçado. Clarice obedeceu em silêncio como sempre fizera. Mas desta vez, algo diferente pulsava em seu peito. Talvez fosse a forma ansiosa como Beatriz caminhava pela sala, ou o modo como ela havia insistido que Clarice usasse o vestido mais bonito, aquele com rendas artesanais que pertencera à sua mãe. Havia segredos no ar, espessos como a umidade que precedia uma tempestade. Os visitantes chegaram ao meio-dia em carros luxuosos que contrastavam com a simplicidade rural do local. 3 homens de ternos escuros, todos com mais de 50 anos, todos carregando uma aura de poder e perigo que fez Clarice estremecer internamente. Eles falavam em voz baixa com Beatriz, lançando olhares furtivos em sua direção, como se ela fosse uma obra de arte sendo avaliada para a compra. A mercadoria está em perfeitas condições, murmurou um deles, um homem gordo com anéis dourados, em cada dedo, intocada como prometido. Completamente, respondeu Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. Criada em isolamento total, educada apenas com o essencial, preservada como uma relíquia. É exatamente o que vocês procuram para o evento. Clarice sentiu o sangue gelar nas veias. Mercadoria, evento. As palavras ecoavam em sua mente como sinos funerários, revelando uma verdade que ela sempre suspeitara, mas nunca ousara confrontar. Não era uma filha sendo protegida, era um produto, sendo conservado para venda. Durante o jantar, servido na mesa de mogno que sua família usava há gerações, os homens discutiram detalhes que fizeram suas mãos tremerem imperceptivelmente. Falavam de um leilão privado, de compradores internacionais, de valores que fariam qualquer um perder o fôlego. E no centro de tudo, como se fosse o prato principal de um banquete macabro, estava ela. O evento será em 2 semanas, disse o homem mais alto, de barba grisalha e cicatriz no queixo. Temos confirmação de pelo menos 15 interessados, incluindo alguns nomes muito importantes do agronegócio e da política. A publicidade foi discreta, mas eficaz.
Beatriz assentiu, seus olhos brilhando com uma ganância que Clarice nunca havia visto de forma tão crua. E as condições de pagamento? 50% antecipado, 50% na entrega, como acordado. O terceiro homem, magro e de olhos pequenos, sorriu de forma predatória. Sua enteada renderá o suficiente para que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro, Beatriz. É uma oportunidade única. Naquela noite, trancada em seu quarto no segundo andar, Clarice finalmente compreendeu a extensão de sua prisão. Não era apenas física, era emocional, financeira, existencial. Cada vestido branco, cada regra rígida, cada isolamento do mundo exterior havia sido cuidadosamente planejado para moldá-la em algo comercializável. Os dias que se seguiram passaram como uma névoa densa e sufocante. Clarice tentava manter a rotina normal, mas cada gesto de Beatriz, cada olhar dos funcionários, cada detalhe da casa grande parecia carregado de uma nova significação sinistra. Ela começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. As conversas sussurradas ao telefone, que cessavam quando ela se aproximava, os documentos guardados a 7 chaves no escritório, os preparativos misteriosos que aconteciam durante a madrugada. Uma semana antes do tal evento, Clarice decidiu agir. Esperou até que Beatriz saísse para suas reuniões na cidade e desceu até o escritório, um ambiente que sempre lhe fora terminantemente proibido. A porta, surpreendentemente, estava destrancada. Talvez fosse o destino, ou talvez Beatriz estivesse ficando descuidada devido à ansiedade. O escritório cheirava a couro velho e cigarro caro. Havia quadros de cavalos puro sangue nas paredes, uma estante repleta de livros sobre agronegócios e, no centro, uma mesa de madeira nobre coberta de papéis. Clarice revirou tudo com cuidado, temendo deixar rastros, até que encontrou uma pasta marcada com seu próprio nome. Dentro, havia documentos que fizeram seu mundo desabar completamente. Contratos de compra e venda, avaliações médicas detalhadas de sua condição física, fotografias suas tiradas sem seu conhecimento durante banhos de sol no jardim e, o mais chocante de tudo, um laudo psicológico que a descrevia como mentalmente condicionada para a submissão total, ideal para fins específicos de entretenimento adulto. Suas mãos tremiam, enquanto lia cada linha, cada palavra que a reduzia a um objeto, a uma mercadoria valiosa, criada sob medida, para satisfazer os desejos mais sórdidos de homens poderosos. Havia até mesmo um cronograma detalhado dos últimos 10 anos de sua vida, mostrando como cada aspecto de sua educação, isolamento e condicionamento havia sido meticulosamente planejado. Sempre soube que você era curiosa demais para o seu próprio bem. A voz de Beatriz cortou o silêncio como uma lâmina. Clarice se virou ainda segurando os documentos e encontrou sua madrasta parada na porta, vestindo um sorriso gelado que revelava dentes perfeitamente alinhados. Beatriz, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, querida. Na verdade, é melhor que você saiba a verdade. Facilita tudo. Beatriz entrou no escritório e fechou a porta atrás de si, girando a chave na fechadura. Sente-se. Temos muito o que conversar. Clarice obedeceu, mas desta vez não por hábito ou medo. Obedeceu porque precisava de respostas, porque algo feroz estava despertando dentro dela. Algo que havia sido suprimido por anos de manipulação e controle. Seu pai não morreu em um acidente, começou Beatriz, servindo-se de uma dose generosa de uísque de um bar escondido atrás de uma estante falsa. Roberto descobriu meus planos para você quando completou 18 anos. Ele ameaçou me denunciar. Disse que me mataria antes de permitir que eu tocasse em sua filha preciosa. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Não daria a Beatriz a satisfação de vê-la quebrar. Então eu tomei providências. Um acidente arranjado durante uma viagem de negócios em Goiás. O corpo foi descartado de forma que nunca seria encontrado. Oficialmente, Roberto Santos morreu e eu herdei tudo. A fazenda, as contas bancárias e principalmente você. Por quê? A palavra saiu como um sussurro rouco. Por que fazer isso comigo? Eu era apenas uma criança. Beatriz riu,
um som áspero e desagradável. Porque você vale mais do que esta fazenda inteira, querida. Tem ideia de quanto homens, ricos e entediados, estão dispostos a pagar por uma virgem criada em cativeiro, condicionada à obediência absoluta? Você é uma obra de arte, Clarice. Uma obra de arte que eu levei 10 anos para criar. A revelação atingiu Clarice como um soco no estômago. Tudo fazia sentido agora. A educação restrita, o isolamento social, as regras rígidas sobre vestimentas e comportamento, a vigilância constante. Ela havia sido moldada desde criança para ser o produto perfeito para um mercado específico e nauseante. O leilão acontecerá daqui a 6 dias, continuou Beatriz, saboreando cada palavra como se fosse um vinho fino. Já temos 15 interessados confirmados, incluindo alguns nomes que você reconheceria se soubesse alguma coisa sobre o mundo real. Políticos, empresários, até mesmo alguns estrangeiros. E se eu me recusar? Se eu fugir? Para onde, querida? Beatriz sorriu com desdém. Você não tem documentos próprios, não conhece ninguém além de mim e dos funcionários que me são leais, não tem dinheiro nem habilidades para sobreviver no mundo real. Além disso, ela abriu uma gaveta e mostrou uma seringa com líquido transparente. Tenho métodos para garantir sua cooperação. Naquela noite, trancada em seu quarto com a chave virada do lado de fora pela primeira vez em anos, Clarice tomou uma decisão que mudaria tudo. Não seria mais a vítima passiva de uma história escrita por outros. Se ia ser vendida como um objeto, pelo menos lutaria como um ser humano. A noite do leilão chegou, como uma tempestade inevitável. A fazenda São Benedito havia sido transformada em um cenário saído dos pesadelos mais sombrios de Clarice. Velas negras em castiçais de prata criavam sombras dançantes pelas paredes. Tapetes vermelhos cobriam o chão de madeira e o aroma pesado de incenso misturava-se com o cheiro de charutos caros e álcool importado. Clarice foi preparada como uma noiva macabra. 2 funcionários que ela nunca havia visto antes a banharam com óleos perfumados. Pentearam seus cabelos castanhos até que brilhassem como seda e a vestiram com um vestido branco que mais parecia uma mortalha luxuosa. O tecido era quase transparente, revelando as curvas de seu corpo de uma forma que a fazia sentir-se nua e vulnerável. Você está perfeita, murmurou Beatriz, observando-a no espelho do quarto. 15 anos de planejamento culminando nesta noite. Você deveria se sentir honrada. Mas Clarice não se sentia honrada. Sentia-se como um animal sendo preparado para o abate. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva fria que crescia em seu peito como fogo alimentado pelo vento. Os convidados começaram a chegar às 8 da noite. Carros caros estacionavam no pátio da fazenda e homens de ternos sob medida desciam carregando maletas de couro e olhares predatórios. Ela os observava pela janela do segundo andar, catalogando cada rosto, cada expressão de antecipação doentia. Havia políticos que ela reconhecia vagamente de jornais antigos, empresários do agronegócio com suas barrigas proeminentes e relógios de ouro, alguns estrangeiros de sotaque difícil de identificar e outros cuja presença simplesmente irradiava perigo. Todos tinham uma coisa em comum: olhos que a despiam mentalmente antes mesmo de vê-la pessoalmente. É hora, disse Beatriz. Entrando no quarto sem bater, carregava uma seringa pequena na mão direita. Isto vai ajudá-la a relaxar, tornar tudo mais suportável. Não. A palavra saiu firme, surpreendendo até mesmo Clarice. Não vou tomar isso. Não é uma escolha, querida. Mas quando Beatriz se aproximou, Clarice reagiu com uma velocidade que surpreendeu ambas. Agarrou o pulso da madrasta com força, torcendo até que ela soltasse a seringa, que se estilhaçou no chão de madeira. Você vai descer comigo, disse Clarice, sua voz carregada de uma determinação nova. E eu vou cooperar, mas de forma consciente. Quero ver os rostos de todos que pensam que podem me comprar. Beatriz a observou com uma mistura de surpresa e respeito relutante. Muito bem, talvez isso até aumente o preço. Alguns gostam quando há um pouco de personalidade.
A sala principal da fazenda havia sido convertida em um salão de leilões improvisado. Cadeiras de couro estavam dispostas em semicírculo ao redor de uma pequena plataforma elevada, onde um púlpito antigo servia como estande do leiloeiro. As velas negras criavam uma atmosfera quase ritualística, e o murmúrio baixo das conversas cessou quando Clarice entrou no recinto. Todos os olhos se voltaram para ela. 15 homens, talvez mais, observando-a como hienas observam uma carcaça. Ela manteve a cabeça erguida, os ombros retos, caminhando como se fosse ela quem comandasse a situação. Seria vendida, mas não se rebaixaria. O leiloeiro, um homem, magro de bigode grisalho, começou sua apresentação com a pompa de quem vende obras de arte raras. Descreveu Clarice como se ela fosse um cavalo puro sangue, detalhando sua criação em cativeiro, sua educação restrita, sua condição física perfeita, de uma forma que fez Billy subir em sua garganta. Os lances começaram em R$100.000 e subiram rapidamente. 200 mil, 300 mil, 500 mil. Cada valor pronunciado era como um tapa em seu rosto, uma confirmação de que sua vida tinha sido reduzida a números numa planilha. Foi então que ele entrou na sala. Alto, de ombros largos, vestindo um terno preto que parecia ter sido talhado especificamente para seu corpo, o homem chamou a atenção, não pelo que fazia, mas pelo que não fazia. Não olhava para Clarice com lascívia, não sorria, não fazia comentários baixos com os outros participantes. Simplesmente estava ali, imóvel como uma estátua, observando a cena com olhos escuros que pareciam absorver toda a luz ao redor. O murmúrio das conversas cessou quando ele entrou. Alguns convidados o cumprimentaram com acenos nervosos. Outros simplesmente se afastaram, como se sua presença fosse tóxica. Beatriz empalideceu visivelmente quando o viu, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto tentava manter a compostura. "Senhores", disse o leiloeiro limpando a garganta, "parece que temos um participante adicional esta noite." O homem não respondeu, apenas encontrou uma cadeira vazia no fundo da sala e se sentou, seus olhos finalmente encontrando os de Clarice. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles se olharam através da sala esfumaçada, e ela sentiu algo que nunca havia sentido antes, o peso de ser verdadeiramente vista por alguém. "Muito bem", continuou o leiloeiro visivelmente nervoso. "O lance atual está em R$800 mil. Algum interessado em continuar?" "1 milhão", disse uma voz grave do fundo da sala. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O valor ecoou pela sala como um trovão distante. R$1 milhão. As conversas cessaram completamente, e até mesmo o leiloeiro pareceu engolir em seco antes de repetir o lance. R$1 milhão pelo senhor. "Perdão, qual é seu nome?" gaguejou o homem magro, limpando o suor da testa com um lenço amarelado. "Noah Duarte", respondeu a voz grave, carregada de uma autoridade que fez todos os presentes se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Clarice sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir o nome. Duarte. Por algum motivo, aquele sobrenome ressoava em sua memória como um eco distante, como se já o tivesse ouvido antes em conversas sussurradas ou pesadelos esquecidos. "Senhor Duarte", continuou o leiloeiro, recuperando parte de sua compostura profissional. "É um lance considerável. Algum dos outros cavalheiros gostaria de contra-oferecer?" O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Os outros participantes trocavam olhares nervosos, alguns sussurrando entre si, mas nenhum ousou falar. Era como se a simples presença de Noah Duarte tivesse sugado toda a coragem e ganância da sala. R$1.100.000, disse finalmente um homem gordo de anéis dourados, mas sua voz tremeu ao pronunciar as palavras. R$1,5 milhão, respondeu. Noah imediatamente, sem hesitação, como se estivesse comprando pão no mercado. O homem gordo empalideceu e se recostou em sua cadeira, derrotado. Os outros participantes pareciam igualmente desencorajados. Alguns começaram a se levantar,
como se a festa tivesse terminado antes mesmo de começar de verdade. 2 milhões, disse Noah, mesmo sem ninguém ter feito outro lance. A declaração caiu sobre a sala como uma bomba. Beatriz, que até então observava tudo com um sorriso ganancioso, agora parecia genuinamente chocada. 2 milhões de reais eram mais do que ela poderia ter sonhado em seus cálculos mais otimistas. 2 milhões de reais, repetiu o leiloeiro, sua voz quase inaudível. Algum outro lance? Ninguém se manifestou. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o crepitar das velas negras e o som distante de grilos do lado de fora. Muito bem, então. 2 milhões uma vez, 2 vezes. O leiloeiro ergueu um martelo pequeno de madeira. Vendido ao senhor Noah Duarte. O som do martelo batendo na mesa ecoou como um tiro na noite. Clarice sentiu suas pernas fraquejarem, mas forçou-se a permanecer de pé. Havia sido vendida. Oficialmente, legalmente, completamente vendida como se fosse gado ou uma peça de mobília antiga. Os outros convidados começaram a se dispersar rapidamente, alguns parecendo aliviados por não terem vencido. O leilão, outros claramente desapontados. Conversas em voz baixa ecoavam pela sala, enquanto eles se dirigiam às saídas, mas todos davam uma volta larga ao redor de Noah Duarte, como se ele fosse uma fera perigosa que pudesse atacar a qualquer momento. Noah permaneceu sentado até que a sala estivesse quase vazia. Então se levantou e caminhou lentamente até onde Clarice estava parada. De perto, ela pôde ver que ele era ainda mais imponente do que havia parecido à distância. Devia ter cerca de 35 anos, com cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, pele bronzeada pelo sol do campo e uma cicatriz pequena, mas visível no lado esquerdo do queixo. Seus olhos eram o que mais a impressionava, castanhos escuros, quase negros, carregados de uma tristeza profunda que contrastava com a autoridade férrea de sua postura. Eram olhos de alguém que havia visto demais, sofrido demais, perdido demais. — Você tem bagagem? Perguntou ele, sua voz surpreendentemente gentil. A pergunta a pegou desprevenida. Depois de tudo o que havia acontecido, depois de ter sido vendida como um objeto, ele estava perguntando sobre bagagem como se fossem conhecidos saindo para uma viagem de fim de semana. Sim. Algumas roupas, respondeu ela, sua própria voz, soando estranha aos seus ouvidos. Vá buscá-las rápido. Clarice subiu as escadas correndo, seu coração batendo descompassado. Jogou algumas peças de roupa numa mala pequena que nunca havia usado. Pegou alguns objetos pessoais de valor sentimental, uma foto de seus pais, um colar que pertencera à sua mãe, um livro de poesias que ela escondia debaixo do colchão. Quando desceu, Noah estava conversando com Beatriz em voz baixa. A madrasta segurava um envelope grosso, provavelmente contendo o pagamento, e seu rosto brilhava de satisfação. — Pronta? Perguntou Noah quando a viu se aproximar. Ela assentiu, não confiando em sua própria voz. — Então vamos. Ele se dirigiu, à saída sem olhar para trás, e Clarice o seguiu, sentindo os olhos de Beatriz queimando suas costas. Na porta, Noah parou e se virou para a madrasta. — Se você tentar entrar em contato com ela ou mandar alguém atrás de nós, eu pessoalmente me certificarei de que você pague por cada dia de sofrimento que causou a essa menina. Entendeu? Beatriz assentiu rapidamente, toda sua arrogância anterior evaporando diante da ameaça velada. Do lado de fora, um carro preto esperava, um SUV luxuoso que parecia blindado. Noah abriu a porta do passageiro para ela, um gesto de cortesia, que a surpreendeu. Quando ele entrou do lado do motorista, o silêncio entre eles era denso e carregado de significados não ditos. — Para onde estamos indo? Perguntou ela finalmente, enquanto eles se afastavam da fazenda São Benedito. — Para casa, respondeu ele, sem tirar os olhos da estrada escura à frente. E pela primeira vez em sua vida, Clarice não sabia se essa palavra significava salvação ou uma prisão ainda mais profunda. A viagem durou 3 horas através de estradas rurais sinuosas que se embrenhavam cada vez mais fundo no interior mineiro. Noah dirigia em silêncio, concentrado na estrada escura,
enquanto Clarice observava a paisagem noturna através da janela. Montanhas cobertas de mata atlântica se recortavam contra o céu estrelado, e o único som que quebrava o silêncio era o ronronar suave do motor e o ocasional canto distante de algum animal selvagem. A fazenda de Noah apareceu gradualmente através da escuridão como uma miragem. Primeiro, portões de ferro ainda mais imponentes que os de Beatriz, depois uma estrada de terra batida ladeada por ipês centenários e, finalmente, a casa principal, uma construção colonial de 2 andares que parecia ter sido retirada de um filme de época, com varandas amplas, janelas de madeira pintadas de branco e um jardim que, mesmo na escuridão, exalava o perfume de rosas e jasmim. Chegamos, disse Noah, desligando o motor. Ele desceu primeiro e caminhou até o lado dela, para abrir a porta, mais uma vez demonstrando uma cortesia que contrastava drasticamente com a brutalidade de como ela havia sido adquirida. Clarice saiu do carro com pernas trêmulas, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. A casa era ainda mais impressionante de perto. Luzes suaves iluminavam a varanda principal, revelando móveis de vime e plantas trepadeiras que criavam um ambiente acolhedor e quase romântico. Era difícil acreditar que aquele lugar pertencia ao homem sombrio que havia pago 2 milhões de reais por ela algumas horas antes. Maria, Noah chamou ao entrar na casa, sua voz ecoando pelos corredores amplos. Uma mulher de cerca de 60 anos apareceu rapidamente, vestindo um avental sobre um vestido simples e carregando uma expressão de curiosidade mal disfarçada. Seus olhos percorreram Clarice de cima a baixo, mas não de forma julgadora, apenas maternal e ligeiramente preocupada. Esta é Clarice, disse Noah simplesmente. Ela vai ficar conosco por tempo indeterminado. Prepare o quarto azul para ela. Claro, Sr. Noah. A senhorita já jantou? Perguntou Maria, dirigindo-se diretamente a Clarice com um sorriso caloroso. A pergunta a pegou desprevenida. Quando havia sido a última vez que alguém se preocupara se ela havia comido? Não, eu não comi nada hoje, admitiu ela. Vou preparar algo rapidinho. A senhorita deve estar exausta. Enquanto Maria se afastava em direção ao que presumivelmente era a cozinha, Noah se virou para Clarice. Eles estavam agora na sala principal da casa, um ambiente amplo com móveis antigos, mas bem conservados, uma lareira de pedra que dominava uma das paredes e quadros que pareciam retratos de família de várias gerações. Algumas regras, disse ele, sua voz voltando àquele tom sério e autoritário. Você pode circular livremente pela casa e pelo jardim durante o dia. À noite, após as 10 horas, deve permanecer em seu quarto. Há lugares na casa que são proibidos. Eu te mostrarei quais amanhã. Não faça perguntas sobre meu passado, ou sobre o que faço para viver, e jamais, em hipótese alguma, toque em mim sem permissão. A última regra a fez estremecer, não de medo, mas de algo que não conseguia identificar completamente. Havia uma intensidade na forma como ele pronunciou aquelas palavras, como se escondessem uma dor profunda e perigosa. E se eu quiser ir embora? Perguntou ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. Noah a olhou por um longo momento, seus olhos escuros a estudando como se tentasse ler sua alma. Você não vai querer, disse finalmente. Pelo menos não por enquanto. Não tem para onde ir, não tem dinheiro, não tem documentos próprios. Beatriz se certificou disso. Mas quando decidir que quer partir, eu não vou impedi-la. A resposta a confundiu completamente. Não era o que esperava de alguém que havia pago uma fortuna por ela. Por que não? Perguntou ela. Porque eu não sou o monstro que você pensa que eu sou, respondeu ele, uma sombra de algo parecido com dor, passando por seus olhos. E por que você não é o que eu pensei que fosse quando entrei naquele leilão? Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, Maria voltou carregando uma bandeja com um sanduíche de queijo quente e um copo de leite morno. O quarto da senhorita está pronto, disse a mulher mais velha, colocando a bandeja numa mesa lateral. É logo ali no corredor, a segunda porta à direita. Tem banheiro próprio e roupas limpas na cômoda. Obrigada, murmurou Clarice, genuinamente tocada pela gentileza.
Descanse, disse Noah, dirigindo-se às escadas. Amanhã conversamos melhor. Ele subiu os degraus de madeira com passadas longas, e Clarice pôde ouvi-lo caminhando pelo andar de cima antes que uma porta se fechasse no final do corredor. O quarto azul era uma surpresa agradável. Paredes pintadas num tom suave de azul acinzentado, uma cama de casal com lençóis brancos impecáveis, um guarda-roupa antigo de madeira maciça e uma janela ampla que dava para o jardim. Havia até mesmo flores frescas num vaso sobre a cômoda, margaridas brancas que enchiam o ambiente com seu perfume delicado. Clarice comeu o sanduíche sentada na beira da cama, tentando processar os eventos surreais do dia. Havia sido vendida, num leilão como um objeto, comprada por um estranho por uma quantia absurda, e agora estava num quarto confortável, sendo tratada com mais gentileza do que havia experimentado em anos. Noah Duarte era um enigma completo. Suas regras eram claras, mas não opressivas. Sua presença era intimidadora, mas não ameaçadora. E havia algo em seus olhos que sugeria profundidades de dor e segredos que ela mal podia imaginar. Quando finalmente se deitou, ainda vestindo o vestido branco do leilão porque não teve coragem de procurar outras roupas, Clarice ficou olhando para o teto por horas. Do lado de fora, podia ouvir os sons noturnos do campo, grilos, corujas, o vento sussurrando através das árvores. Eram sons de liberdade, algo que ela nunca havia realmente conhecido. Por volta das 3 da manhã, foi acordada por um som que a fez gelar de medo. Passos pesados no corredor, seguidos por algo que parecia gemidos abafados de dor. Ela se levantou da cama e encostou o ouvido na porta, tentando identificar o que estava acontecendo. Os gemidos continuaram por alguns minutos, carregados de uma angústia tão profunda que fizeram lágrimas brotarem em seus olhos. Então, gradualmente, cessaram, substituídos por um silêncio pesado que durou até o amanhecer. Clarice acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela do quarto azul. Havia dormido poucas horas, mas sentia-se estranhamente revigorada, como se algo fundamental tivesse mudado durante a noite. Talvez fosse a primeira vez em anos que dormira sem a presença opressiva de Beatriz no andar de baixo. Ou talvez fosse simplesmente o fato de estar viva quando algumas horas antes pensara que sua vida havia acabado. Encontrou roupas limpas, dobradas sobre a cômoda, jeans, uma blusa de algodão azul claro e até mesmo roupas íntimas novas, ainda com etiquetas. Alguém havia sido muito cuidadoso em calcular seu tamanho exato, o que a fez se perguntar há quanto tempo Noah planejava. O que exatamente? Comprá-la? Salvá-la? Ela ainda não tinha certeza da diferença. Ao descer para o térreo, encontrou Maria preparando café na cozinha, um ambiente amplo e acolhedor com azulejos portugueses nas paredes e uma mesa de madeira maciça no centro. O aroma de pão fresco e café coado na hora fez seu estômago roncar de fome. "Bom dia, querida", disse Maria com um sorriso maternal. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada. E você?" "Eu ouvi uns ruídos durante a madrugada." A expressão de Maria se fechou ligeiramente e ela desviou o olhar para a frigideira onde ovos fritavam suavemente. "Ah, isso. O Sr. Noah às vezes tem pesadelos. Desde que a primeira esposa morreu, ele não dorme muito bem." Primeira esposa. As palavras ecoaram na mente de Clarice como sinos de alarme. Noah havia sido casado e sua esposa havia morrido. Isso explicaria a tristeza profunda em seus olhos, a casa grande demais para uma pessoa só, e talvez até mesmo sua presença naquele leilão sórdido. "Há quanto tempo ela morreu?" perguntou Clarice, tentando soar casual. 5 anos, respondeu Maria, servindo os ovos num prato junto com fatias de pão caseiro. Um acidente terrível. Ela era tão nova, tão bonita. A mulher mais velha fez o sinal da cruz. O Sr. Noah nunca se recuperou completamente. Antes que Clarice pudesse fazer mais perguntas, passos pesados ecoaram no corredor. Noah apareceu na porta da cozinha, vestindo jeans desbotados e uma camisa de trabalho que acentuava a largura de seus ombros. Parecia cansado, com olheiras profundas, mas seus olhos estavam alertas e focados. "Bom dia",
disse ele, dirigindo-se diretamente a uma cafeteira e servindo uma xícara grande de café preto. Dormiu bem? Sim, obrigada. Ela hesitou por um momento. E você? Ele a olhou por cima da borda da xícara e por um instante ela viu algo vulnerável em sua expressão. Durmo o suficiente, respondeu ele evasivamente. Depois do café, vou te mostrar a propriedade. Há lugares onde você pode ir e lugares que deve evitar. A fazenda de Noah era impressionante. Estendendo-se por centenas de hectares, incluía pastagens onde cavalos árabes pastavam tranquilamente, uma pequena mata preservada com trilhas serpenteantes, um lago artificial com peixes ornamentais e até mesmo uma horta orgânica cuidadosamente mantida. Era como um mundo à parte, isolado e autossuficiente. Esta é a única estrada de acesso, explicou Noah, apontando para o caminho de terra por onde haviam chegado na noite anterior. A propriedade mais próxima fica a 15 quilômetros daqui. Se quiser sair, precisa me avisar primeiro. Eles caminharam por quase 1 hora, e Clarice notou como Noah conhecia cada detalhe de sua terra, o nome de cada árvore, os hábitos dos animais, as melhores épocas para plantar e colher. Havia um amor genuíno em sua voz quando falava sobre a fazenda, uma paixão que contrastava com a melancolia que carregava como uma segunda pele. E aquela casa ali? Perguntou Clarice, apontando para uma construção menor no topo de uma colina, meio escondida entre eucaliptos. Noah parou de caminhar abruptamente, seus músculos se tensionando visivelmente. Aquela é uma das áreas proibidas, disse ele, sua voz voltando àquele tom frio e autoritário. Nunca vá até lá por nenhum motivo. A intensidade de sua reação despertou ainda mais a curiosidade de Clarice, mas ela assentiu em silêncio. Havia segredos nesta propriedade, camadas de mistério que ela estava apenas começando a arranhar. De volta à casa principal, Noah a levou até um escritório no térreo, um ambiente muito diferente do ambiente clínico e frio de Beatriz. Aqui, as paredes eram cobertas de estantes repletas de livros, havia mapas antigos emoldurados e uma escrivaninha de madeira escura coberta de papéis e documentos. Você precisa de documentos próprios, disse ele, abrindo uma gaveta e retirando alguns formulários. Vou providenciar uma nova carteira de identidade CPF. Tudo que Beatriz nunca permitiu que você tivesse. Para isso, preciso de algumas informações. Eles passaram a próxima hora preenchendo papéis, e Clarice se deu conta de quantas coisas básicas sobre si mesma ela não sabia. Nunca havia tido uma conta bancária, nunca havia votado, nunca havia sequer saído do estado de Minas Gerais. Aos 21 anos, era praticamente invisível para o mundo oficial. Por que está fazendo isso? Perguntou ela finalmente, quando terminaram com a papelada. Noah a olhou por um longo momento, como se estivesse debatendo internamente quanto deveria revelar. Porque você não merecia o que Beatriz fez com você, disse ele finalmente. E porque eu sei como é viver aprisionado pelo passado. Você está se sentindo culpado por ter me comprado? Eu não comprei você, respondeu ele, sua voz carregada de uma intensidade surpreendente. Eu comprei sua liberdade. Há uma diferença. Naquela noite, durante o jantar, Clarice observou Noah discretamente. Ele comia em silêncio, perdido em pensamentos que pareciam pesados demais para compartilhar. Ocasionalmente, seus olhos se encontravam através da mesa, e ela sentia uma corrente elétrica passar entre eles, algo poderoso e perigoso que nenhum dos dois estava pronto para reconhecer. Quando se retirou para o quarto azul, Clarice ficou acordada por horas, ouvindo os sons da casa se acomodando para a noite. Por volta das 2 da manhã, os gemidos abafados começaram novamente, vindos do andar de cima. Desta vez, ela não conseguiu resistir à curiosidade. Clarice saiu do quarto, descalça, seus pés fazendo apenas sussurros contra o piso de madeira fria. Os gemidos vinham definitivamente do andar de cima, carregados de uma angústia tão profunda que pareciam rasgar o silêncio da noite como lâminas. Subiu as escadas devagar, evitando os degraus que rangiam, guiada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas altas.
O corredor do segundo andar era mais longo do que esperava, com várias portas fechadas de cada lado. Os sons vinham claramente do final do corredor, onde uma faixa de luz dourada escapava por baixo de uma porta entreaberta. Conforme se aproximava, os gemidos se tornaram mais distintos, intercalados com palavras sussurradas que ela não conseguia entender completamente. Helena, não, por favor. A voz de Noah era quase irreconhecível, carregada de desespero e dor. Eu não consegui. Perdão. Clarice parou a poucos metros da porta, seu coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Helena. Esse devia ser o nome da esposa morta. Através da fresta da porta, podia ver parte de um quarto amplo, com uma cama de casal e algo mais que fez seu sangue gelar. Na parede oposta à cama, havia um retrato, enorme, pintado a óleo, de uma mulher jovem de cabelos castanhos e olhos verdes. Mas não era apenas qualquer mulher. Era uma mulher que poderia facilmente passar por irmã gêmea de Clarice. As mesmas feições delicadas, a mesma pele clara, o mesmo formato de rosto. A semelhança era tão perturbadora que ela teve que se apoiar na parede para não cambalear. Os gemidos cessaram abruptamente, substituídos por um silêncio tenso. Clarice ouviu o movimento dentro do quarto e, rapidamente, desceu as escadas correndo, seu coração disparado e a mente fervilhando de perguntas assustadoras. Voltou para o quarto azul e se jogou na cama, puxando as cobertas até o queixo, como se pudessem protegê-la das revelações perturbadoras que acabara de descobrir. Noah não havia pago R$ 2 milhões por ela aleatoriamente. Havia algo, deliberado, calculado e profundamente perturbador em sua escolha. A semelhança com Helena não podia ser coincidência. No dia seguinte, Clarice acordou determinada a obter respostas. Esperou até que Noah saísse para cuidar dos cavalos, uma rotina matinal que Maria havia mencionado, e então se dirigiu ao escritório. Se havia segredos nesta casa, estariam guardados ali. As gavetas estavam trancadas, mas uma busca cuidadosa revelou uma chave escondida atrás de uma fileira de livros sobre agricultura. O que encontrou nas pastas organizadamente arquivadas fez suas suspeitas mais sombrias parecerem insignificantes perto da realidade. Havia dezenas de fotografias de mulheres jovens, todas compartilhando características físicas similares às suas e de Helena. Cabelos castanhos, olhos claros, pele alva, feições delicadas. Algumas fotos eram claramente de leilões similares ao que ela havia vivenciado. Mulheres vestidas de branco, olhares assustados, ambientes luxuosos e sinistros. Mas o mais chocante eram os documentos anexados a cada foto. Relatórios detalhados sobre o que havia acontecido com cada mulher após serem adquiridas. Mortes misteriosas, desaparecimentos, suicídios, uma sequência macabra de tragédias que se repetia com uma regularidade aterrorizante. Procurando algo específico, a voz de Noah atrás dela fez Clarice pular, derrubando algumas fotografias no chão. Ela se virou lentamente, encontrando-o parado na porta do escritório, sua expressão ilegível. Eu estava procurando um livro, mentiu ela, sabendo que era inútil. Noah entrou no escritório e fechou a porta atrás de si, aproximando-se dela com passos medidos. Clarice recuou até estar encostada na escrivaninha, sem ter para onde escapar. Você viu as fotografias? Disse ele, mais uma constatação do que uma pergunta. Quem são essas mulheres? O que aconteceu com elas? Noah suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos escuros. Por um momento ele pareceu mais velho, cansado, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Helena não morreu em um acidente, disse ele finalmente. Ela foi assassinada por homens que participam desses leilões, homens que veem mulheres como você como objetos descartáveis. E você está tentando salvá-las? É isso? Estou tentando vingá-la, corrigiu ele, seus olhos escuros se encontrando com os dela. Cada uma dessas mulheres foi comprada por homens que estavam presentes na noite em que Helena morreu, homens que participaram ou foram cúmplices do que aconteceu com ela. A revelação,
atingiu Clarice como um soco no estômago. Você está matando essas mulheres para se vingar. Não, a negação saiu com força explosiva. Eu as compro para libertá-las, para dar a elas uma chance de recomeçar, mas... Sua voz se quebrou ligeiramente. Nem todas conseguem superar o trauma. Algumas escolhem não viver. Outras são encontradas pelos homens que queriam comprá-las e... Ele não terminou a frase, mas não precisava. As implicações eram claras e aterrorizantes. E eu? Perguntou Clarice, sua voz mal passando de um sussurro. Sou apenas mais uma substituta para Helena? Noah se aproximou mais, e ela pôde ver a dor crua em seus olhos. No começo, sim, admitiu ele. Quando te vi naquele leilão, foi como ver Helena sendo vendida novamente. Pensei que, salvando você, de alguma forma estaria salvando ela também. E agora? Ele estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto. Um toque que ela deveria ter rejeitado, mas que, em vez disso, a fez estremecer de uma forma completamente diferente. Agora sei que você não é Helena. Você é mais forte, mais desafiadora, mais viva. E isso me aterra porque significa que estou sentindo coisas que jurei nunca mais sentir. O ar entre eles se tornou eletrificado, carregado de tensão sexual e emocional que vinha crescendo há dias. Clarice sabia que deveria se afastar, que deveria ter medo, que deveria questionar tudo sobre aquela situação impossível. Em vez disso, encontrou-se se inclinando para o toque dele. Noah, começou ela, mas foi interrompida pelo som de motores se aproximando. Eles se separaram. Rapidamente, e Noah se dirigiu à janela, sua expressão se endurecendo instantaneamente. Merda, murmurou ele. Precisamos sair daqui. Agora. Através da janela do escritório, Clarice pôde ver 3 carros pretos subindo pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira avermelhada. Mesmo à distância, havia algo ameaçador na forma como os veículos se aproximavam. Rápido demais, determinado demais. Quem são? Perguntou ela. Mas Noah já estava se movendo, abrindo uma gaveta secreta na escrivaninha e retirando uma pistola que ela não sabia que existia. Beatriz, respondeu ele grimly, verificando o carregador da arma. Ela deve ter descoberto onde você está, ou talvez tenha decidido que 2 milhões não eram suficientes. O som dos motores estava cada vez mais próximo, acompanhado agora por vozes masculinas, gritando instruções que ela não conseguia distinguir completamente. Noah agarrou seu braço com firmeza, mas não de forma violenta. Há uma passagem secreta no porão que leva a um túnel. Foi construída durante a época dos tropeiros no século passado. Vai dar na mata, perto do lago. E você? Vou ganhar. Tempo. Me encontre na casa abandonada da colina em 2 horas. Se eu não aparecer... Ele hesitou como se as próximas palavras fossem fisicamente dolorosas. Há dinheiro e documentos escondidos lá, suficiente para você recomeçar em qualquer lugar. Eu não vou te deixar aqui sozinho. Clarice. Ele segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos escuros queimando com uma intensidade que a fez tremer. Eu perdi Helena porque não consegui protegê-la. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Antes que ela pudesse protestar novamente, ele a beijou. Foi um beijo desesperado, carregado de desejo reprimido e medo de que pudesse ser o último. Clarice se derreteu contra ele por um momento que pareceu suspenso no tempo, sentindo como se finalmente estivesse desperta depois de anos, dormindo. O som de pneus cantando no pátio o separou bruscamente. Noah a empurrou suavemente em direção à porta dos fundos. Porão. Agora. E Clarice. Ele a olhou mais uma vez, como se quisesse memorizar seu rosto. Seja forte. Mais forte do que Helena foi. Ela correu pelos corredores da casa, ouvindo, atrás de si, o som de portas sendo chutadas e vozes ásperas invadindo o ambiente pacífico que havia se tornado seu refúgio. O porão estava escuro e cheirava a terra úmida, mas as instruções de Noah eram claras. Atrás de uma pilha de caixas velhas, encontrou uma porta de madeira carcomida que dava para um túnel estreito.
O túnel era claustrofóbico e escuro, mas ela seguiu em frente guiada apenas pelo toque das paredes úmidas e pela determinação de sobreviver. Atrás de si, mesmo através da terra e da pedra, podia ouvir sons abafados que poderiam ser gritos ou tiros, ou ambos. Quando finalmente emergiu na mata perto do lago, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que pareciam profetizar sangue. Clarice se escondeu entre as árvores por alguns minutos, tentando avistar a casa principal através da vegetação densa. Fumaça escura subia de uma das janelas do segundo andar. O caminho até a casa abandonada na colina foi uma subida íngreme através de trilhas mal definidas e vegetação espinhosa que rasgou suas roupas e arranhou sua pele. Mas ela continuou, impulsionada por uma mistura de medo e determinação que nunca havia sentido antes. A casa abandonada era menor do que parecia. A distância, uma construção simples de 2 cômodos que devia ter servido como moradia para funcionários décadas atrás. As janelas estavam quebradas. O teto tinha goteiras e plantas trepadeiras cobriam metade das paredes externas. Mas no interior, escondidos atrás de uma parede falsa que Noah obviamente havia preparado com antecedência, estavam os documentos e o dinheiro prometidos. Clarice examinou os papéis com mãos trêmulas. Havia uma identidade falsa completa para ela, passagens de ônibus para várias cidades brasileiras, e uma quantia em dinheiro que representava mais do que ela havia visto. Em toda sua vida, tudo cuidadosamente planejado para dar a ela a liberdade que nunca havia conhecido. Mas conforme as horas passavam e Noah não aparecia, uma certeza terrível começou a se formar em seu peito. Algo havia dado errado. Talvez fatalmente errado. Quando amanheceu, ela desceu a colina cautelosamente, aproximando-se da casa principal através da mata. O que encontrou confirmou seus piores temores. Os carros de Beatriz haviam ido embora, mas deixado para trás uma cena de devastação. Janelas quebradas, móveis revirados e sinais óbvios de luta violenta. Maria estava sentada nos degraus da varanda, chorando silenciosamente. Quando viu Clarice se aproximando, a mulher mais velha correu até ela com alívio e desespero misturados. "Graças a Deus você está viva", soluçou Maria, abraçando-a com força. "Pensei que eles tivessem levado você também. O que aconteceu? Onde está?" "Noah?" "Eles o levaram", respondeu Maria, limpando as lágrimas com a barra do avental. "Chegaram com homens armados, procurando por você. Quando não conseguiram encontrá-la, levaram o Sr. Noah. Disseram que ele tinha que pagar por interferir nos negócios deles." "Para onde?" "Não sei, querida, mas ouvi eles mencionando algo sobre um acerto de contas. Sobre ele ter arruinado muitos negócios lucrativos ao longo dos anos." Clarice sentiu uma raiva fria e cristalina se formar em seu peito. Noah havia arriscado tudo para salvá-la, e agora estava pagando o preço por sua bondade. Mas ela não. Era mais a menina assustada que havia sido vendida num leilão. Nas últimas semanas, algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. "Maria", disse ela, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu ambas. "Preciso que você me ajude. Sei onde eles levaram Noah e sei como encontrá-los." "Como pode saber isso?" Clarice sorriu, mas não havia alegria na expressão, apenas uma promessa sombria de vingança. "Porque eles vão fazer com ele exatamente o que fizeram comigo. Vão organizar outro leilão, outro espetáculo grotesco, e desta vez eu vou estar lá para assistir, mas não como vítima." Os 2 dias seguintes foram uma transformação que Clarice jamais imaginou possível. Com a ajuda de Maria, que revelou conhecer muito mais sobre os negócios sombrios da região do que aparentava, ela traçou um plano que era ao mesmo tempo audacioso e perigoso. A vingança seria servida no mesmo prato frio em que sua liberdade havia sido negociada. "O segundo leilão será hoje à noite", disse Maria, retornando de uma viagem à cidade com informações obtidas através de contatos que Clarice não sabia que existiam. Não na fazenda de Beatriz desta vez. Eles alugaram
Um galpão nos arredores de Montes Claros, um lugar isolado onde podem fazer o que quiserem sem serem incomodados. Clarice examinou sua aparência no espelho do quarto azul. Havia cortado os cabelos num estilo mais moderno e arrojado, trocado os vestidos brancos por jeans escuros e uma blusa preta que realçava sua figura, sem transformá-la num objeto de desejo. Mais importante, havia nos seus olhos uma dureza nova, uma determinação que teria assustado a menina que fora uma semana atrás. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Maria pela 10ª vez. "É extremamente perigoso. Se descobrirem quem você é, eles já descobriram", respondeu Clarice, verificando a câmera fotográfica digital que havia comprado na cidade. Um modelo pequeno, mas de alta qualidade. Por isso sequestraram Noah. Sabem que ele interferiu no mercado deles, salvou mulheres que deveriam ter sido entregues a seus compradores. Agora querem fazer um exemplo. O plano era simples em sua audácia. Clarice se infiltraria no leilão, disfarçada como jornalista investigativa, documentaria tudo o que pudesse. E então exporia a rede inteira para as autoridades e para a mídia. Tinha contatos que Maria havia conseguido através de uma rede de mulheres que trabalhavam secretamente para combater o tráfico humano na região. O galpão estava localizado numa zona industrial abandonada, cercado por fábricas vazias e terrenos baldios que criavam um ambiente perfeito para atividades ilícitas. Carros luxuosos já estavam chegando quando Clarice se aproximou a pé, mantendo-se nas sombras e fotografando discretamente placas e rostos. A transformação do galpão era ainda mais elaborada que o leilão anterior. Cortinas vermelhas dividiam o espaço em ambientes íntimos, havia um bar completo servindo bebidas caras e um palco elevado no centro onde Noah estava acorrentado. Ele estava vivo, mas claramente havia sido espancado. Seu rosto mostrava hematomas roxos. Havia sangue seco em sua camisa rasgada, e suas mãos estavam presas por algemas pesadas a uma estrutura de metal que o forçava a permanecer de pé. Mesmo assim, sua postura era desafiadora, seus olhos escuros queimando de raiva contida. Clarice sentiu sua determinação vacilar por um momento ao vê-lo naquele estado. Queria correr até ele, libertá-lo, levá-lo para longe daquele pesadelo, mas forçou-se a permanecer focada na missão. Noah havia arriscado tudo para salvá-la. Agora era sua vez de salvá-lo. "Senhores", a voz familiar de Beatriz ecoou pelo galpão através de um microfone. Ela estava vestida elegantemente, como se fosse uma anfitriã de gala, em vez de uma traficante humana. "Bem-vindos a um evento muito especial. Não apenas oferecemos hoje uma mercadoria única, mas também a oportunidade de punir quem ousou interferir em nossos negócios legítimos." Murmúrios de aprovação percorreram a audiência. Clarice contou pelo menos 20 homens, a maioria que ela reconhecia do leilão anterior, além de alguns rostos novos. Todos compartilhavam a mesma expressão de excitação sádica. "Noah Duarte", continuou Beatriz, aproximando-se do palco. "Pensou que podia brincar de herói. Comprou várias de nossas meninas ao longo dos anos, privando vocês de entretenimento legítimo. Esta noite, ele próprio se tornará entretenimento." O que se seguiu foi uma farsa grotesca de leilão, onde homens faziam lances não para possuir Noah, mas para decidir qual seria sua punição. Torturas criativas eram propostas como se fossem obras de arte, cada sugestão mais sádica que a anterior. Clarice fotografou tudo, documentou cada rosto, cada palavra, cada momento da depravação humana sendo exibida diante dela. Mas quando os lances começaram a se tornar específicos demais, quando ficou claro que Noah realmente morreria ali, ela soube que tinha que agir. A distração veio na forma de uma sirene distante. Clarice havia enviado mensagens anônimas para a polícia 1 hora antes, mas com localização ligeiramente errada, para dar tempo de documentar o evento. Agora, conforme o som se aproximava, o pânico começou a se espalhar entre os participantes. "Polícia!" gritou alguém. "É uma armadilha!" O galpão se transformou em caos instantâneo. Homens correram em todas as direções, carros foram ligados apressadamente, e na confusão Clarice conseguiu se aproximar do palco.
Com uma chave de fenda que havia trazido, forçou as fechaduras das algemas enquanto Noah a olhava com uma mistura de choque e admiração. Você, disse ele, sua voz rouca. Como? Depois explicamos, respondeu ela, ajudando-o a se levantar. Agora precisamos sair daqui. Mas Beatriz não havia fugido com os outros. Estava parada entre eles e a saída, segurando uma pistola com mãos surpreendentemente firmes. Ah, pequena Clarice, disse ela com um sorriso venenoso. Sempre soube que você daria problemas. Deveria ter te vendido muito mais nova. Você matou meu pai, disse Clarice, confrontando finalmente a verdade que havia suspeitado por anos, e arruinou minha vida inteira. E faria tudo de novo, respondeu Beatriz. Você não tem ideia de quanto dinheiro perdi por sua causa. O tiro ecoou pelo galpão como um trovão, mas não foi Beatriz quem atirou. Noah havia se jogado na frente, de Clarice no último segundo, e o tiro de Beatriz o atingiu no ombro esquerdo, em vez do coração dela. Sangue vermelho escorreu por sua camisa, enquanto ele cambaleava, mas permaneceu de pé protegendo Clarice com seu próprio corpo. Seu idiota, murmurou Beatriz, preparando-se para atirar novamente. Agora vou ter que matar os dois. Mas o som de sirenes estava cada vez mais próximo, e desta vez eram reais. As informações que Clarice havia passado às autoridades, junto com as fotografias e evidências documentadas, haviam finalmente chegado às pessoas certas. Carros da polícia invadiram o pátio do galpão, cercando o prédio com luzes piscando e alto-falantes, ordenando que todos se rendessem. Na confusão que se seguiu, Beatriz tentou fugir pelos fundos do galpão, mas foi interceptada por policiais, que já haviam rodeado o edifício completamente. Clarice observou sua madrasta sendo algemada e colocada na parte de trás de uma viatura, gritando ameaças e acusações que ninguém mais levava a sério. É o fim, sussurrou Noah, apoiando-se nela enquanto aguardavam os paramédicos. Acabou de verdade. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de depoimentos, investigações e revelações que chocaram não apenas a região, mas o país inteiro. A rede de tráfico humano desmantelada pela operação policial revelou conexões com políticos, empresários e figuras públicas que ninguém suspeitava. Clarice se tornou inadvertidamente o rosto da investigação, a sobrevivente corajosa que havia arriscado tudo para expor a verdade. Mas o que mais importava para ela aconteceu numa tarde de primavera 3 meses depois, quando Noah recebeu alta hospitalar. Ele havia se recuperado completamente do ferimento no ombro, mas as cicatrizes emocionais levaram mais tempo para sarar. Clarice permaneceu ao seu lado durante todo o processo, e juntos eles começaram a reconstruir não apenas suas vidas individuais, mas algo novo e poderoso entre eles. Você salvou minha vida, disse Noah enquanto caminhavam pelo jardim da fazenda, que Maria havia mantido impecavelmente durante sua ausência. Em todos os sentidos possíveis. Você salvou a minha primeiro, respondeu Clarice entrelaçando seus dedos com os dele, e me ensinou que eu era mais forte do que jamais imaginei. A casa abandonada na colina havia sido transformada num estúdio de arte onde Clarice pintava retratos de mulheres, não vítimas submissas, mas guerreiras sobreviventes com fogo nos olhos e determinação no queixo. Suas obras começaram a chamar a atenção de galeristas de São Paulo e Rio de Janeiro, oferecendo-lhe uma carreira que nunca havia sonhado ser possível. Noah, por sua vez, converteu parte de sua propriedade num abrigo temporário para mulheres, escapando de situações de abuso e tráfico. Trabalhando com organizações nacionais e internacionais, ele usou sua experiência dolorosa para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho de volta à liberdade e dignidade. Tem algo que preciso te mostrar, disse ele numa noite, 6 meses depois dos eventos no galpão. Eles estavam sentados na varanda da casa principal, observando as estrelas que brilhavam com intensidade cristalina no céu limpo do interior. Ele a levou até o quarto que ela havia espionado naquela noite, que parecia ter acontecido numa vida anterior. O retrato de Helena ainda estava na parede, mas agora havia outros quadros ao lado dele, pinturas que Clarice havia feito de outras mulheres salvas, incluindo um autorretrato
onde ela aparecia não como vítima, mas como conquistadora. Helena faria parte desta galeria, disse Noah suavemente. Uma sobrevivente entre sobreviventes. Não uma obsessão, mas uma inspiração. Clarice se virou para ele, vendo como a dor em seus olhos escuros havia se transformado em algo diferente. Ainda havia tristeza ali, mas também havia esperança, amor e a promessa de um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível. Eu te amo, disse ele, as palavras saindo como se fossem libertadas de uma prisão onde haviam ficado trancadas por anos. Não como substituta de Helena, não como salvação ou redenção, mas como Clarice, como a mulher corajosa e impossível que você se tornou. Eu também te amo, respondeu ela, tocando suavemente a cicatriz em seu queixo. Apesar de tudo, por causa de tudo, além de tudo. O beijo que compartilharam ali no quarto onde os fantasmas do passado finalmente haviam encontrado paz foi diferente de qualquer coisa que Clarice havia experimentado. Era um beijo de liberdade, de escolha, de dois adultos que haviam passado pelo inferno e decidido construir o paraíso com as próprias mãos. Meses depois, quando se casaram numa cerimônia simples no jardim da fazenda, rodeados apenas por Maria, alguns funcionários leais e as mulheres que haviam passado pelo abrigo, Clarice usou um vestido azul, a cor da liberdade, da esperança, do céu infinito, que finalmente era seu para explorar. E quando, um ano depois, ela segurou nos braços o filho que carregava metade dos genes de Noah e metade dos seus próprios sonhos realizados, soube que havia chegado ao final de uma jornada e ao início de outra completamente nova. Uma jornada onde ela escreveria cada página, tomaria cada decisão, viveria cada momento como a mulher livre e poderosa que sempre esteve destinada a ser. A fazenda São Benedito, aquela primeira prisão, dourada, foi vendida e o dinheiro usado para expandir o abrigo. Beatriz estava cumprindo uma sentença de 20 anos por tráfico humano e homicídio, e nunca mais representaria uma ameaça para qualquer mulher vulnerável. No fim, Clarice Santos havia descoberto que a liberdade não era algo que podia ser comprada ou vendida. Era algo que se conquistava dia após dia, escolha